Jornal ABC Entrevista. Nós vamos conversar agora aqui no Jornal ABC com o vereador em São Caetano do Sul, está sem partido, Éder Xavier, que é advogado, figura importante na cidade e que tem um trabalho bastante marcante no Legislativo de São Caetano do Sul. Doutor Éder Xavier, prazer tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, Anderson Afonso, bom dia, Leandro Amaral, bom dia, ouvintes. Doutor Éder, antes que a gente faça a primeira pergunta, eu peço ao Leandro que coloque aqui um áudio para que, na sequência, o doutor Éder comente e a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Isso, justamente a gente falou ontem da filiação do Auric no PSDB. Doutor Éder, nós vamos colocar agora aqui a primeira fala do Auric como filiado ao PSDB. Vamos ouvi-lo. Municipal, conforme o presidente falou, ontem nos convidaram, oficializando um convite que eu acho que é importante a gente ressaltar, que é um convite que foi trabalhado de forma muito bem elaborada por toda a executiva aí, capitaneada pelo Beto, em sintonia com todas as instâncias partidárias, tá certo, Beto? De forma que, primeiro, nos deixa muito orgulhosos. Segundo, que nos traz uma alegria grande de poder servir a um partido que a gente é admirador, já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, e está agora de forma oficial no partido, com essa forma de convite, com essa forma de colocação, com essa forma de projeto, que é um projeto. Tá, então, doutor Éder, as primeiras palavras de Auríquio como filiado agora ao PSDB de São Caetano, ou pelo menos anunciou a filiação, vai assinar a ficha no próximo dia 10, e quando indagado a respeito das contas, ele disse que não era pauta naquele momento e que ele juridicamente não via problema nenhum na candidatura dele pelo PSDB de São Caetano. Como é que o senhor avalia isso, doutor Éder? Olha, você, Leandro, você, Anderson e o ouvinte, são coisas que deixam muito claro como é a ousadia, como é a determinação, como é, assim, o comportamento do José Auríquio Júnior, de maneira, assim, vamos dizer, intencionalmente, com uma intenção mesmo de conduzir, de ser onisciente, onipotente, onipresente. Ele usou uma expressão que a entrada dele no PSDB foi muito bem trabalhada. Não é? Eu tenho a imagem deste vídeo, passaram a imagem desse vídeo, e a gente vê lá na fisionomia do Beto Vidowski, que tinha a intenção de ser candidato a prefeito também, com a entrada do Auríquio. Então, esse aqui foi muito bem trabalhada, é uma ousadia, a mesma ousadia que ele usa nas contas, a mesma ousadia que ele usa na busca da prestação jurisdicional. Quer dizer, não é uma ousadia sadia, é uma ousadia nefasta, especialmente porque deixou a cidade de São Caetano do Sul numa situação quanto à sua economia, como nunca aconteceu, como nenhum dos 8 prefeitos que nós tivemos, esse é o 9º, desde a emancipação nunca aconteceu com as contas públicas de São Caetano o que esse moço, José Auríquio Júnior, fez com as contas de São Caetano. Então, eu vejo esta situação que ele criou indo para o PSDB, na verdade, uma fuga da responsabilidade que ele tem para se aproximar do governador, se aproximar do Tribunal de Contas, se aproximar... Quer dizer, é uma jogada que é mais do que política. É uma jogada também para se livrar de todos os problemas que ele criou na administração de 2005 a 2012. Ele certamente não conseguirá escapar da prestação jurisdicional, da justiça, do Tribunal de Contas. Ele criou para si mesmo muitas dificuldades. E, inclusive, as dificuldades, o que é pior é que as dificuldades que ele criou para ele são dificuldades que o povo agora tem que pagar. Pois é, e Auríquio insiste, será candidato a prefeito no ano que vem. Será mesmo, doutor Éder? Olha só, nós temos uma situação bastante interessante diante, como eu disse, terá que pagar o Auríquio de acordo com a lei, não pagar nem mais nem menos aquilo que a justiça determinar que ele venha a pagar. Nós temos, por exemplo, a lei complementar número 135, que era de junho de 2010, é bem recente. Ela alterou e complementou a lei 18 de maio de 1990, a lei número 64. Essa lei complementar, ela altera
faz alterações até na própria Constituição, ou dá interpretação para a Constituição, e diz o seguinte, no artigo 2º, na letra G, diz que aqueles que têm conta relativa ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitada por irregularidade insanável, né, que aquela irregularidade configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível, ele está fora do processo eleitoral, ele não pode mais concorrer às eleições durante 8 anos seguintes. Então, a Câmara de São Caetano do Sul, fora todas as manobras, veja bem, olha, o Auríquio, o Tribunal de Contas julga as contas anual, a conta do ano todo, de todos os prefeitos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, quando o Paulo Pinheiro ocupou o poder, a partir de janeiro de 2013, aqueles que o Paulo Pinheiro, o prefeito, levou para tomar conta da fazenda, dos números da prefeitura, da economia da prefeitura, do município, eles disseram e informaram que as contas, que a dívida deixada por Auríquio atingia quase 300 milhões de reais. E o Auríquio fez um depoimento, deu lá uma nota oficial, de que a dívida que ele deixou não chegaria a 120. Então eu fiz a denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nessa denúncia que eu fiz ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eles enviaram auditores, 3 auditores em loco, porque às vezes o Tribunal de Contas faz a sua conferência das contas anual de maneira assim por amostragem, mas eles mandaram 3 em loco por força da minha denúncia, denúncia do vereador Éder Xavier da Trombeta, ou Éder da Trombeta. Muito bem, os auditores vieram, fizeram o seu trabalho, o Auríquio e os seus advogados acompanharam. Eles terminaram o seu trabalho, mandaram o relatório ao relator, o Auríquio acompanhou. O relatório do relator foi para a Câmara, que tem 3 conselheiros. Quando eu falo acompanhou, fez a ampla defesa, devido ao processo legal, contraditório. Aí saiu todo esse trabalho dos auditores, que já havia passado pelo relator, pelos conselheiros, saiu de lá, foi para a Câmara. Ele acompanhou, cumpriu todo o processo do contraditório, os seus advogados, o Auríquio, saiu de lá, foi para o pleno, né? Foi para o pleno do Tribunal de Contas, o pleno julgou, ele acompanhou, aí no final ele faz um pedido de reexame em todos estes segmentos, levou mais de ano para eles fazerem esse trabalho técnico do Tribunal de Contas, nas contas do Auríquio do ano 2012, e em todos eles, vamos usar uma expressão mais, ele tomou pau, quer dizer, ele perdeu, aí ele encontra um pequeno detalhe, e não afirma verdadeiramente esse detalhe, busca então o Poder Judiciário e ali diz que ele não sabia o que acontecia no processo. Depois de anos trabalhando no processo, ele não sabia. O Tribunal de Justiça não entrou no mérito para questionar se a conta era de 300 milhões, a dívida era 300 milhões ou não. Não teve nada disso no Tribunal de Justiça. Simplesmente o Tribunal falou, se você não teve o direito da ampla defesa do contraditório, você tem que ter. Mas o que aconteceu? A Câmara Municipal de São Caetano do Sul, que tem o dever constitucional aos vereadores de julgar, acabou por julgar as contas. Fez o julgamento das contas. E, melhor, para a cidadania, os 10 vereadores, na última sessão, protocolizaram na presidência da Câmara, perante o senhor Paulo Botura, um documento assinado pelos 10, dizendo que na conferência de todo o trabalho técnico elaborado pelo Tribunal de Contas, todos nós, 10 vereadores, eu sou signatário também deste documento, todos nós entendemos que há dolo específico. Por exemplo, ele deixou o Auríquio, diz o tribunal, e junto os documentos, nós conferimos e nós votamos e apostamos a verossimilhança em tudo que fizemos, né? Diz o documento que não recorreu de INSS. Qualquer empresa que não recorrer INSS dos empregados responde crime. E ele fez isso na administração de São Caetano. Então eu vejo, o Leandro, o Vinge, o Anderson, eu vejo assim, não há como a justiça permitir que o senhor José Auríquio Júnior venha a ser candidato, ele vai ter que ficar os 8 anos descansando, refletindo, se defendendo de tudo o que ele fez na administração de São Caetano do Sul do ano 2005 a 2012. Então é impossível, diante da justiça, um mínimo de justiça, o senhor Auríquio vir a ser
candidato a prefeito no ano 2016. Agora, Éder, importante a gente também explicar para o nosso ouvinte, ainda envolvendo as contas do ex-prefeito José Auríquio Júnior, porque foi feita a votação na Câmara Municipal na terça-feira da semana passada, por 10-8, como o senhor destacou, os vereadores mantiveram a posição do parecer, que foi de rejeitar a contabilidade de 2012, e aí no dia seguinte, a quarta-feira da semana passada, o ex-prefeito conseguiu um recurso no órgão superior do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí começou a polêmica. Os defensores do prefeito, os adeptos do ex-prefeito, alegavam que o ato da Câmara seria anulado automaticamente. Outras pessoas entendem que são poderes distintos, são poderes autônomos e, por isso, a decisão na esfera judicial não interferiria na questão do poder legislativo. E a gente recebeu uma informação ontem à noite, doutor Éder, que vereadores próximos ao ex-prefeito teriam, inclusive, entrado em contato com a direção da casa para conseguir cópias, documentos, tudo que envolve essa sessão que marcou a votação das contas, dando a entender que o ex-prefeito vai se movimentar para entrar com uma nova ação na Justiça, pedindo anulação dos atos da fatídica sessão que votou as contas. O senhor acredita num desfecho positivo disso? Agora, então, nós entramos aí numa discussão que ela deixa de ser política e ela passa a ser uma discussão técnica jurídica, da tecnicidade jurídica. Olha, nós certamente defenderemos a tese, tudo que o Auríquio conquistou, para ser simples, objetivo, para o ouvinte entender, o que ele conquistou na Justiça foi em relação ao Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas deu ou não deu prazo para ele não exercitou lá no Tribunal de Contas o princípio da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório. Este problema é lá, tudo que ele fez até hoje no mundo, no judiciário, com Auríquio e Tribunal de Contas. Agora entrou um fator novo nessa história toda, que é o julgamento da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. A lei maior do nosso país, de todos os países que tem Constituição, é a Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 31, diz que a fiscalização do município ela deve ser exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Então é um artigo da Constituição Federal, mediante controle externo. Quem faz o controle externo é, evidentemente, o Tribunal de Contas. No artigo 31, da Constituição Federal, no parágrafo 2º diz, o parecer prévio, que é aquele documento que o Tribunal de Contas envia para a Câmara, que fez esse documento técnico de análise de tudo como se comportou o prefeito durante o ano. Então, o parecer prévio do Tribunal de Contas, ele vem para a Câmara e ele deve ser julgado anualmente. Todo ano tem que, desde a Constituição, que nós temos que julgar a conta do prefeito. Os vereadores têm que julgar. E só deixa de prevalecer o parecer do Tribunal de Contas, e no caso do José Auríquio, o parecer foi totalmente contrário em todas as instâncias contra os atos praticados pelo senhor José Auríquio, só deixa de prevalecer o documento, o relatório, o parecer do Tribunal de Contas, se houver uma decisão de 2/3 contrário ao Tribunal de Contas. Ora, nós temos 19 vereadores, ele precisaria de 13 votos a favor dele, ele só teve 8, 10 votaram contra, a favor do parecer do Tribunal de Contas, portanto, contra os interesses do Auríquio ser candidato a prefeito em 2016. Então, você vê, o problema é o seguinte, se ele quiser, como qualquer um, pode entrar com ação, a busca da pressão jurisdicional é livre para todo cidadão. Eu posso entrar com as ações mais estapafúrdias, eu preciso ver se eu consigo provar o que eu falo. Então, se tudo que ele conseguiu no judiciário foi em relação ao Tribunal de Contas, e agora há um fato novo, houve o julgamento, foi dado ao Auríquio todo o prazo para ele se defender na Câmara. Nós temos tudo isso documentado. Então, ele que mova, como qualquer um pode pedir qualquer ação em qualquer lugar, o cidadão pode entrar lá e falar assim, eu sou o dono do Banco do Brasil, eu estou entrando com uma ação porque o Banco do Brasil é meu. Ele pode entrar, se ele prova que o Banco do Brasil é dele, é outra conversa. Então, são ações estapafúrdias que têm uma conotação política, que é aparecer politicamente. Porque é evidente, ele não será, eu posso dizer, a Justiça não permitirá que o Auríquio seja candidato em 2016. Mas aí ele fica cacifado, fazendo todas essas estripulias que ele faz aí, a ousadia nefasta que ele tem, e acaba tendo, amanhã mais cedo ou mais tarde, ele termina por apoiar este ou aquele
cidadão. Agora, o que nós temos que focar é o ponto de vista político. Existe condições, para um prefeito deixar 33%, quase 35%, do orçamento do município comprometido, e não foi comprometido numa gestão de 8 anos. Maldosamente, o Aurico deixou a dívida crescer desse tamanho a partir de maio de 2012. Então, em 7 meses, esse moço destruiu a economia de São Caetano do Sul, porque começou a perceber que a Regina Maura, que ele queria que fosse a prefeita, que ele queria fazer a sucessor, ele não iria conseguir. Então, ele trabalhou de uma forma incorreta, para não dizer desonesta, e deixou essa dívida para inviabilizar quem ganhasse as eleições e ficasse no lugar dele, dando sequência à administração em São Caetano do Sul. Então eu vejo que não existirá, para ser objetivo na resposta, se ele conseguirá ter sucesso com essas ações que ele pretende, com essas cópias que os vereadores estão tirando. Tirem a cópia, olhem direitinho e busquem a prestação jurisdicional com sensatez. Não vai buscar só para fazer esses factoides políticos, né? Busque com fundamento, porque mais cedo ou mais tarde a própria justiça vai entender que há litigância de má-fé, usar o judiciário para aparecer no mundo político. Então não tem jeito. A Constituição Federal determina que o vereador tem a obrigação de julgar as contas. É a lei maior. Nós julgamos as contas de maneira correta, dando o direito para ele de ampla defesa e contraditório, e agora esse fato. Então ele pode entrar, agora não mais contra o tribunal, mas contra, se ele entender que foi prejudicado, pode buscar a pressão jurisdicional e contra os atos praticados pela Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Ou seja, os atos de 10 vereadores que seguiram o caminho e entenderam como positivo o parecer do Tribunal de Contas contrário à aprovação das contas de administração do ano 2012 do Sr. José Aurico Júnior.